bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso. Eu vou dar uma sugestão antes da gente prosseguir. A sugestão seria, primeiro você assista todas as aulas desse módulo. E depois você volta e a gente faz junto, tá? Por quê? Esse será o módulo onde você vai acessar o SAP já pela primeira vez. Nós vamos instalar o SAPGUI e depois executar uma série de exercícios no SAPGUI com relação à navegação. Então, se você assistir às aulas primeiro, você vai conseguir ver tudo o que vai acontecer, vai ter uma noção exata do que será necessário, né, para poder desempenhar melhor, né, essas aulas mais na sequência. Essa aula você vai aprender um pouco mais sobre o SAPGUI e como fazer a sua instalação, ok? Você vai baixar o SAPGUI do nosso site, ok? Fazer a instalação e depois fazer um mapeamento da entrada, que vai ser descrito numa próxima aula, tá bom? Vem comigo então e vamos saber um pouco mais sobre o SAPGUI e como fazer a sua instalação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o procedimento completo para fazer o download e instalação do SAPGUI na nossa máquina. Bom, para que serve o SAPGUI? É um programinha que irá fazer a conexão aqui da sua máquina, do seu computador, com o servidor SAP, para que você tenha acesso ao sistema e possa, então, fazer os seus exercícios práticos em qualquer curso da Creative TI. Tá? Bom, eu vou fazer, então, desde o primeiro passo, vou partir aqui exatamente da minha página inicial do site da Creative, onde a gente está aqui, no creative-ti.inf.br, e eu vou logar, por exemplo, na área de alunos. Esse é o ícone que te leva para a opção, né, de seleção aqui de qual curso você quer acessar a área de alunos. Clico aqui, vou cair lá dentro, e aqui dentro a gente tem todo o menu, né, disponível aqui dos cursos, né, da Creative TI, para você escolher qual é o curso que você está fazendo e, evidentemente, selecionar o seu. Eu vou pegar qualquer um, gente, porque todas as áreas de alunos aqui dentro possui aquele botão que vai te levar para o Google Drive, a partir de onde você vai fazer o download do programinha SAP Logon, tá? Então, eu vou pegar como exemplo a Academia de SD, tá? Só isso, vamos lá. Pego aqui, entro lá. Cada um dos cursos tem esta opção também. E dentro da área de alunos, a gente tem um botãozinho. Às vezes ele é um pouco diferente desse, tá? Mas a gente tem uma seção que se chama Acesso ao SAP, tá? Quase todas elas têm mais ou menos essa mesma cara. Em alguns cursos tem um formato, um layout um pouco diferente, mas isso não importa. Importa você encontrar esse botão aqui, Acesso ao SAP. E aí você tem esta opção aqui, Instalar SAPGUI. Quando você clicar aqui, o que vai acontecer? Você será transferido para o Google Drive. Quer ver só? Eu vou clicar aqui, ó, Instalar SAPGUI, vou ser transferido para o Google Drive, onde a gente tem algumas opções de download para o SAPGUI. A gente tem essa daqui, que é SAPGUI 7.70, é a versão que a gente vai instalar. Essa é a versão que você vai usar sempre que você estiver usando o Windows como sistema operacional. A gente tem aqui Linux, o Mac, e também temos aqui o Windows, tá? O tutorial vai fazer somente para o Windows, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse procedimento? Caso você tenha uma visualização um pouco diferente, pode ser que a gente tenha que só clicar aqui nesse ícone, tá, gente? Olha aqui, ó. Mas ele me mostra desta forma ou assim. Exatamente aqui você muda a sua forma de visualização. Eu vou trabalhar dessa maneira como está na tela e vou baixar este arquivo SAPGUI 7.70. Clico sobre ele, botão direito do mouse e vou fazer download. Deixa ele finalizar aqui o download. Ele vai baixar esse arquivo na máquina, ele vai gastar um tempinho para fazer esse download. É um arquivo que tem aproximadamente 2 GB, então ele vai gastar um tempo até finalizar o download deste programinha, né, na sua máquina. Então, vamos aguardar. Veja que ele iniciou aqui o download, tá? Ele termina, primeiro ele faz esse passo de compactar, depois ele faz o download do arquivo. Uma vez finalizado o seu download, eu poderia clicar diretamente em cima do arquivo ou então abrir o diretório aonde esse arquivo foi baixado. Normalmente ele fica no diretório de downloads, normalmente, tá? Então eu vou abrir aqui no meu diretório de downloads e vou localizar esse arquivo que foi baixado. Olha só. Tá aqui, ó. SAPGUI 7.70. O que eu vou fazer? Clicar novamente no botão direito e vou extrair o arquivo, vou descompactar o arquivo. E aí você pode usar qualquer descompactador que você tenha instalado na sua máquina. Eu tenho aqui o WinZip, tá? Vou usar o WinZip, vou colocar aqui, ó, extract to here, ou extrair aqui, ok?
para que a gente possa, então, abrir o detalhamento dos arquivos dessa pasta que a gente fez o download. Então, pode fazer a extração e a descompactação do seu arquivo localmente. Então, extract to here ou extrair aqui. Clico, ele vai ter mais um processamento que ele vai executar. Possivelmente ele cria uma pastinha aqui, né? E vai pegar os arquivos dentro dessa pasta, olha só. Vai até o final fazendo toda a extração do arquivo. E aí eu vou abrir a pasta que ele gerou. Quer ver só? Finalizando. Legal. Ele criou essa pastinha aqui, ó, SAPGui 7.70. Então, duplo clique nela e eu vou ter exatamente estes 4 arquivos aqui. Agora, a gente inicia o processo de instalação. Vamos lá. Eu vou dar clique duplo em cima deste arquivo chamado primeiro. Vamos lá. Duplo clique sobre o arquivo primeiro. E vamos ver o próximo passo. Ele vai iniciar o processo de instalação. Ele está fazendo algumas extrações complementares, né? Veja só. E abriu aqui o instalador, ok? Quando ele abrir essa tela, a gente vai clicar em Next. A gente clica em Next para prosseguir. E aí ele abre esta outra tela. Veja só, a gente tem aqui do lado esquerdo vários flagzinhos. SAPGui para o Windows, o SAP PDF Print. A gente vai marcar somente a primeira opção, somente esta primeira opção, SAPGui for Windows. E a gente vai clicar em Next para ele iniciar exatamente a nossa instalação. Por que eu não marco os outros flags? Para que ele não instale outros componentes na nossa máquina que a gente não vai usar no curso. Então, somente a primeira, SAPGui for Windows. Clico em Next e ele vai iniciar, olha só, mais uma vez Next, ele inicia aqui o processo de instalação. Vai demorar também alguns minutos aqui, tá? Pode aguardar a evolução aqui, no percentual você vai vendo, né? 20 e poucos por cento. Vamos aguardar chegar até o final. 30%. 40%. 50%. Passamos dos 60% agora. 70%. 80%. Vamos chegando praticamente no final aqui da instalação. 90%. Finalizada a instalação. E aí a gente vai clicar em Close, okay, para ele finalizar, e veja que ele pede para a gente fazer um reboot da máquina para completar o processo, tá? Então, vamos clicar em Close, ok? Ele vai finalizar aqui algumas etapas, e aí você já pode perceber que ele já deve ter criado aqui na sua área de trabalho este ícone aqui, ó, veja. SAP Logon. Localiza na sua área de trabalho este SAP Logon. O ideal agora é, antes da gente prosseguir, a gente fazer um reboot da máquina, ligar ela novamente e depois a gente acessar este ícone SAP Logon. Você consegue ter esse atalho diretamente na sua área de trabalho, ou então, abrindo aqui pelo próprio Windows, a gente procurar aqui, ó, SAP Logon, ele vai aparecer o aplicativo aqui também para a gente clicar e acessar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer o reboot da máquina, volto já já e a gente já continua. Legal, estou de volta já fiz o reboot da minha máquina e agora eu vou dar duplo clique aqui no SAP Logon para a gente acessar, né, o nosso SAP Logon para a gente ver como é que ele ficou. Veja só, quando você der um clique duplo sobre ele, ele vai abrir inicialmente a sua tela de login, só que a gente não tem nada criado aqui, a gente não tem um mapeamento ao nosso servidor ainda disponível, tá? Então, a gente vai ter que fazer esse mapeamento, tá? E esse mapeamento vai ser exatamente o local onde eu vou entrar com aquelas informações recebidas por e-mail, onde contém o servidor, os dados de conexão para o acesso ao SAP. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, a gente vai clicar na folhinha, indicando que a gente vai criar uma nova entrada, com o cursor posicionado em conexões. Conexões e clico na folhinha branca. Aí ele vai abrir. Eu vou colocar aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, sistema específico do usuário. Não faço nada, clico em continuar. Agora sim, descrição, a gente vai colocar um nome. Vou colocar aqui, ó, SAP Creative TI. Ok? O ID de sistema, número da instância e o servidor de aplicação são exatamente as 3 informações que vocês receberão por e-mail. Começo a dizer que essa cadeia de SAP Router a gente nunca usa, tá?
Para nossos cursos, a gente não precisa dessa conexão aqui. Então, são esses 3 campos que a gente precisa informar: o ID do sistema, número da instância e o servidor da aplicação. E onde é que eu obtenho essa informação? Elas estão descritas no e-mail que você recebeu com os seus dados de conexão, seu usuário, senha e tudo mais. Eu vou pegar um exemplo de um que foi enviado para um dos nossos alunos e vou colocar aqui, ó, descendo, olha, acesso ao SAP, vou descendo, ele vai ter aqui, ó, descrição do servidor, ele pede para a gente informar este nome, é o que eu vou colocar aqui, então, a descrição do servidor. Servidor de aplicação, vou copiar essa informação e colocar aqui, servidor de aplicação. O número da instância é 20 e o ID de sistema S4H. Veja. Está aqui. Com essas informações, essas 3 informações que você recebeu por e-mail, você está fazendo o mapeamento do SAP Logon. E aí você vai ter acesso ao nosso servidor. Feito isso, clique em continuar. Mais uma vez em continuar. E completar. E a gente fecha aqui, então, a criação do nosso mapeamento, né, para acesso ao servidor SAP. Bom, ainda tem um detalhe importante que a gente precisa falar. Vamos testar, antes de mais nada, se a gente está com a conexão correta. Para testar se está certo, basta dar um clique duplo nessa entrada e ele precisa acessar aqui, então, o SAP, tá? Muito bem. Vamos falar o seguinte. Aqui a gente tem uma visualização que a gente chama de visualização Fiori, tá? Ela parece com o SAP Fiori. Parece Fiori, não é Fiori, mas parece, tá? É como se fosse a fiorização das transações do SAP GUI. Pois bem, não é assim que a gente vai usar durante o curso. Então, eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento para que a gente mude e coloque dentro do nosso SAP Logon, dentro da sua máquina, exatamente a configuração que está sendo utilizada durante todo o curso, tá? Então, pode fechar, a gente já viu que está correto aqui o nosso acesso. Esse acesso, ele precisa abrir do jeito que está aqui na minha tela, mas para isso você tem que estar conectado na internet, tá? Então, se você abriu essa tela aqui, significa que a instalação está correta, certinha, sem problema nenhum. Mas eu vou fechar para que eu possa fazer, a partir daqui, o procedimento de mudança de visualização. Como é que eu vou fazer isso? Veja só. Aqui em cima, eu vou clicar neste ponto, veja, e vou clicar aqui, nesses 3 risquinhos, vou em opções, ele vai abrir aqui opções. Aqui no design virtual, eu vou expandir essa operação aqui, tá? Vou em configurações do tema, e aqui ele deve estar com Belize Theme e ativar funcionalidade SAP Fiori. Nós vamos desligar esse flag e vamos trocar por SAP Signature Theme, tá? Esse vai ser o tema que a gente vai utilizar, ok? Para ficarmos com a tela mais parecida, com a tela igual a gente tem nas gravações, nas aulas, a tela que o instrutor vai utilizar, tá bom? Muito bem. Além disso, feito isso, eu vou aqui também em Design Interativo, Visualização 1, ok? E na Visualização 1, eu vou clicar também nesta chave aqui, ó, Exibir chaves de caixa drop-down, ordenar por chave. Para quê? Para que ele mostre os nomes dos documentos, os códigos dos documentos quando você abrir os match codes. Então, é importante que você faça também essa configuração e aí a gente vai ter praticamente a visualização completa, igualzinho a gente vai estar usando no curso, nas gravações e nas aulas ao vivo. Legal? Clique em aplicar. Ele vai aplicar as suas modificações e clique em OK. Você fala, poxa, mas não mudou nada. Não mudou nada? Fecha então o seu SAP Logon e comece outra vez. Olha só. Clico novamente. E ele já está com a carinha que a gente vai utilizar. Para checar se está tudo certo, olha aqui, SAP Logon 7.70. Para checar se você está de fato conectado ao servidor correto, duplo clique sobre a entrada e ele vai abrir aqui o SAP para você começar os seus estudos. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar em mais essa videoaula. Esse tutorial, essa videoaula, nos coloca aqui todo o passo a passo, desde onde eu encontro, né, os arquivos do SAP Logon para fazer o download, todo o processo de instalação, mudança de visualização. Isso é fundamental. Sem isso, não dá para a gente fazer o curso. Legal? Então, muito obrigado aqui pela sua participação. Agradeço. A gente se vê na próxima aula. Até lá.